Gravando. A corda da figura de comprimento L 120 centímetros possui uma bola presa em uma das extremidades e está na outra extremidade a distância D. Não, eu li errado. Está fixa na outra extremidade. Então tá. Então é um pêndulo, né? Pêndulo. Aí tem um pininho P ali, né? Está escrito lá, distância D da extremidade fixa a um pino no ponto P é 75 centímetros. Como é que eu diria? Esse D aqui, né? Esse D ali é de 25 centímetros. Então temos as medidas, né? L é 120, D é 25, 75, aliás. A diferença ali, então, vai dar o R, tá vendo? O R na figura? Esse R, então, vai ser 120 menos 75, dá 45 centímetros ali, ok, o R. Tá, ok. A bola é inicialmente em repouso, então lá no alto, quando a linha está deitada ali, né? No L, a bola está em repouso. É liberada com o fio na posição horizontal, como as figuras, e percorre a trajetória indicada do arco tracejado. Qual é a velocidade da bola atingir A, letra A? O ponto mais baixo da trajetória. Ok, isso aí. Letra B. O ponto mais alto depois que a corda encosta no pino. Ah, tá. Encosta no pino, ela vai girar ali agora, né, com uma circunferência de raio R, né? Tá vendo? Ela vai girando ali até atingir uma posição mais alta, que eu não sei a princípio qual é, né? Não sei se ele vai atingir a altura R mais R ali depois, né? Não sei. Tem que saber. Bom, ela solta lá do alto, né? Ah, então ela tem energia suficiente, né, para chegar naquela altura ali, tá vendo? Ela vai girar ali no raio R, tá vendo? Ela vai girando, né? Ela vai girando aqui, não sei se eu consigo mostrar isso. Ela vai girando aqui. Deixa eu tentar ver, eu tinha que ter aberto essa janela em outro navegador, mas tudo bem. Ela vai girando ali e atinge a posição, medida a partir da posição mais baixa, vai atingir a altura R mais R, porque ela sai lá do alto, tá vendo? Então ela tem energia suficiente, né, para chegar ali. A não sei que houvesse dissipação de energia, mas aqui tudo indica que não, né? Deixa eu ler aqui, parece que não falou nada, né, sobre conservação de energia. Então a gente vai aplicar a conservação de energia. Beatriz Postai, diga, estou te vendo aqui escrevendo professor. Ícaro pediu para você aceitá-lo. Aceitá-lo? Vamos aceitar o cara. Ícaro. Pronto, Ícaro foi aceito na ordem dos estudantes de física. Qual a velocidade da bola ao atingir o ponto mais baixo da trajetória, que é aquele ponto que está desenhado ali, tá vendo? A bolinha está lá embaixo. E, letra B, o ponto mais alto depois que a corda encosta no pino, a corda encosta no pino, então a bola vai passar a girar em torno do ponto P, tá bom? É isso que você tem que entender, ela vai girar ali porque o pino está segurando a cordinha, né? Então ela continua o giro agora com a circunferência de raio R, né? Antes ela estava girando em uma circunferência de raio L de lata, né? Agora está girando uma circunferência de raio R. Né? Antes o centro do círculo era lá no alto, depois o centro da circunferência vai ser o ponto P. Diga. Ela vai fazer um loop? Ela vai girar ali, exatamente, em torno daquele ponto P, né? Ali. Aí a corda vai começar a enrolar, né? Então você vai medir a velocidade dela quando ela atingir o ponto mais alto, depois que a corda encostou no ponto P. Ela vai dar um giro ali em torno do ponto P, exatamente. É exatamente isso, tá? Então aí se aplica a conservação de energia, né? A gente vai considerar isso e não falou nada, né? Então, não falou nada sobre força dissipativa. Na prática tem uma pequena dissipação, porque a corda se movimenta dentro da atmosfera, né? Então vai ter uma pequena dissipação aí. Vamos ver a fala de massa da corda? Nem fala, né? Então isso vai depender muito ali também da massa da bolinha, né? Se a bolinha for muito leve, uma casquinha, uma bolinha de ping-pong, né? Provavelmente você vai ter a perda de energia durante a descida, comparado com a energia que a bolinha tem no início, né, se você faz essa comparação, seria grande. Mas se você tem, por exemplo, uma bolinha ali, sabe? Parece uma bolinha de tênis ali, né? Bola pelo desenho, mas não fala, o problema não fala. Então a bolinha já é um pouquinho de tênis, já é um pouquinho mais pesada, né? Então a gente pode considerar aí que a perda de energia, comparado com a energia inicial do sistema, é comparativamente pequena, né? Então a gente considera a conservação da energia. Então você aplica assim, ó, considerando, né? Escreve assim, considerando a conservação da energia, né? A energia mecânica do sistema, quando a bolinha está lá no alto, sei lá, você dá nomes para essas posições, né? Chama lá no alto de posição A, lá embaixo posição B, né?
quando ela atingir lá o ponto, não sei se A e B, porque vai confundir com as letras aí, né? Letra A, letra B. Chama de 1, posição 1, lá no alto, 1, né? Faz uma posição 1, lá embaixo, posição 2, e na última posição, né? Quando ele atingir o ponto mais alto ali, acima do P, né? A posição, a altura 2R em relação ao ponto mais baixo, aí você chama de posição 3, por exemplo. Qual a velocidade da bola atingir A, o ponto mais baixo, então a posição 2, né? Aí você vai escrever lá. Energia mecânica inicial, você pode escrever que é energia mecânica quando a bolinha está em 1, né? Então você escreve energia mecânica, você pode fazer um desenho, tá? Faz o desenho, volta aí, né? Esse desenhozinho, a bolinha naquela posição ali, com fio horizontal, e depois a bolinha naquela posição mais baixa lá, na vertical. Aí você chama, você vai ter que usar você vai ter que adotar uma medida de altura aí, né? Onde você escolheria? A altura igual a zero. Onde você escolheria a altura igual a zero aí? Você que escolhe, né? Você que vai escolher seu referencial, né? Onde você colocaria o seu eixo Y aí? A origem do eixo Y. Você colocaria onde? Escolhe aí pra gente. Pra cima? Você quer, não, sentido para cima, mas a origem. O Y igual a zero seria onde? Tava pensando no ponto mais alto dela. Y igual a zero lá no ponto mais alto. Ok, então vamos usar a sua escolha aí. Então vamos lá. Nós temos os dados aqui, deixa eu pegar uma folhinha para anotar. Acabou. Acabou a folha que eu nem vi. Vou pegar um rascunhozinho aqui. Então, L igual a 120 centímetros. Mas o que? P. A distância para um P, D, né? D é 75. D é 75. 120 menos 75 dá 45. Então, 45 é o R, é isso? Confere aí para mim. Lá na figura, tá vendo? D é 75, L é 120, então a altura total é 120, né? Quando ela estiver na vertical ali. Então, 120 menos 75, 45 seria o R, beleza. Mais o quê? R mais R dá 90, né? É menor que 120, então a bolinha vai alcançar essa altura. Mas aí você faz as contas e vai descobrir isso. Qual a velocidade? Ele quer velocidade, não quer altura, não. Beleza. A bola inicialmente está em repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. Mais alguma coisa? Massa não tem, né? Ele não deu a massa, então massa é uma interrogação, né? Mas geralmente precisa de massa, né, para fazer esse problema. A gente vai descobrir agora se nesse caso que vai precisar. Provavelmente vai cancelar, né, nas energias. Ali é um corpo só. Então ele quer na letra A energia no ponto mais baixo, não, qual a velocidade no ponto mais baixo, chamar de ponto 2. E a letra B, a velocidade no ponto mais alto, depois que a corda encosta no pino, tá bom, seria o ponto 3. Beleza, pô, então vamos para o caderno agora, né? Já entendemos a situação. Aí ela escolheu o ponto, como H igual a zero, ela escolheu o ponto, só um minutinho aqui que eu esqueci de anotar um negócio. 21. Escolheu o ponto mais alto, então tá. 21. Vamos lá, minha gente, vamos fazer... O ponto mais alto é onde o H é zero? Ela que escolheu que o ponto... Eu entendi o ponto lá onde a corda está amarrada, né? Eu acho que é isso que ela está querendo, né? Ela que escolheu. Ela já parada, isso. Né? Ela repousa, ela não foi solta ainda. Então, lá no alto ela escolheu com H igual a zero, entendeu? Então a bolinha está lá no alto, lá. Ela escolheu H igual a zero lá. Então vamos desenhar aqui só um rascunhozinho. Então tá ali, essa linha aqui seria a corda, né? O comprimento L. Beleza. Esse é o ponto mais alto, então aqui é o H igual a zero, tá? H é a escolha dela, né? Ela é livre para isso. Não tem problema. Então aqui nós podemos adotar, aí no caso você vai adotar a energia potencial gravitacional igual a zero nessa posição? Acredito que sim, né? Então a energia potencial gravitacional, ele está chamando de U, né? Deixa eu chamar de U também para não confundir. A energia cinética também vai ser igual a zero, né? Porque ele fala que está inicialmente repouso. Então a energia potencial é igual a zero nessa posição e energia cinética inicial, chamar de inicial, né? Inicial igual a zero. Nessas condições que você adotou, nós temos isso, né? Energia cinética igual a zero porque está em repouso, né? Não tem segredo nisso. Energia potencial igual a zero porque você escolheu que na altura, você escolheu que essa altura é zero e escolheu que para essa altura zero, é bom sempre adotar, né, que na altura zero,
A energia potencial é zero, que facilita a expressão, né? Se eu adotar aqui na altura zero, a energia potencial é diferente, a expressão fica, né, vai ficar um termo ali somando, né? Então fica mais complicado. Mas também tem problemas aí que fazem isso. Acho que o problema 1 desse capítulo faz isso, né? Põe, se eu adotar ali que a energia é igual a 100, aí tá. Mas tudo bem. Quem quiser complicar, né? Então tá bom. Então ele quer saber a velocidade quando a bolinha atinge o ponto mais baixo. Então vamos fazer o desenho aqui. Você já viu o desenho? Não estou repetindo aqui, só para a gente se localizar. Pronto, a bolinha está no ponto mais baixo. Mas não foi dada a massa, tá, gente? A massa não foi dada. Então a massa é M. Bom, se a altura inicial aqui é 0, qual é a altura final? Final para a letra A, tá? Essa altura final aí é final para a letra A, porque depois tem a letra B, né? A letra B, a altura final é outra altura, entendeu? Se quiser chamar de altura final, você pode chamar de altura 2, né? Aqui é altura 0, altura 1, pode ser também, não precisa chamar de final. Pode ser assim, se quiser. Eu chamo esse aqui de H0, H inicial, e aqui é H1. Mas esse é o seu critério, né? O nome que você vai dar, deixa que não se confunda aí. Quanto é que você falou que é o valor? 120 centímetros. 120, mas tem um menos, né? Que aqui... Se o referencial está lá em cima, aí não seria positivo não, professor? É pra cima, eu escolhi o referencial pra cima. Aí o deslocamento está ao contrário. Aí é no sentido positivo, né? Não, no sentido negativo. Porque aí tipo para baixo, ele está descendo. Ah, tá. Não entendi. Tem um pedreiro trabalhando aí hoje? Hoje tá, professor. Oi? Hoje tem, a gente está reformando o banheiro, tá tenso. Ah, deixar um banheiro novo, né? O banheiro é trabalhoso, né? Tem que trocar um monte de cerâmica. Então tá, o Y ali, H igual a 0 ali, né? Ao invés de chamar de Y, até acho que é mais conveniente a gente chamar de H, né? Eixo H, entendeu? Eixo do H, né? Chamar de Y, chamar de eixo do H. Então H igual a 0 ali, né? Naquela altura. E H1, chamei de H1 porque ele está na posição mais baixa lá. Se você quiser chamar de H final, fica à vontade. Então, menos 120. Aqui ele vai ter uma velocidade, né? Quando ele chegar naquela posição, ele vai ter uma velocidade. Vou chamar de V1, né? Então, se eu chamar esse ponto aqui, deixa eu trocar a cor. Se eu chamar esse ponto aqui de ponto inicial, né? X, aqui não é X não, tá? É só, se eu quiser chamar de A, B, C também, até melhor, né, eu acho. Eu ia chamar de 0, 1, mas estou achando que pode confundir você. Então aqui, A, letra A não, é ponto A. Posição, né, posição B, depois tem uma posição C aqui, né? Tá? Então posição A, posição B, posição C. A posição A é a posição inicial, a posição B é que ele quer na letra A. Calcule a velocidade quando ele estiver naquela posição mais baixa, né? Então vamos chamar de HB e VB, ou seja, velocidade quando ele estiver na posição B. Que é a posição que ele está querendo, nós não sabemos. Então, vamos considerar. Considerando, né, a conservação da energia, então a energia mecânica desse sistema, qual sistema? Terra, bolinha, corda, né? Tem uma cordinha ali, então, quem está desprezando a massa dela. Então, a energia mecânica do sistema, então você vai considerando conservação da energia. Então, você vai escrever assim, energia mecânica, estou chamando de AM, não sei nem como que o seu livro chama. Energia mecânica, quando a bolinha, né, está na posição A. Energia mecânica de quem? Do sistema ali, do conjunto, né? É igual a energia mecânica quando a bolinha está na posição B. Ok? Então houve a mudança da configuração, né? A bolinha saiu de uma posição e foi para outra. Então, se há trabalho da força gravitacional, então vai haver variação da energia potencial, vai acontecer variação da energia cinética também, tá bom? Então pronto, agora, quais as forças que estão atuando ali? A gente está considerando somente força-peso, tem a força de tração também, não tem? Mas, puxa, tem uma força de tração, vixe, lascou, e agora? Será que quando tem força de tração ocorre conservação da energia, igual eu escrevi ali embaixo? Eu escrevi energia mecânica A igual a energia mecânica em B. Mas tem conservação de energia porque tem duas forças ali, né? Atuando na esfera, por exemplo. Tem a força peso e a força de tração, né? À medida que ela vai girando ali. Vou desenhar uma posição intermediária aqui, por exemplo. Ó, essa posição aqui, ela vai girando, né? Ela faz uma trajetória circular, vai caindo ali
o fio prendendo. Então, nós temos forças ali atuando, não é só força-peso, né? Então, vamos desenhar aqui a força-peso e a força de tração. Opa, foi tração. A força de tração na direção do fio, né? Tá? Então, tá ali. Força-peso e força de tração. São essas duas forças aí. Aí tem que perguntar quais as forças que realizam o trabalho, tá? Se você descobrir mais alguma força, você fala, mas as forças assim, tem a força lá na ponta da corda. Sim, mas aquela força não realiza trabalho, né? Porque a ponta da corda está parada, né? Só está girando ali, só está fixa naquela posição, né? A outra extremidade, sim, né? É que a extremidade onde está a bolinha está girando. Então aí você tem um deslocamento. Você tem duas forças presas à bolinha ali, né? A pergunta é, essas forças realizam trabalho? A força-peso, sim, né? Força-peso realiza trabalho. E a força de tração? Por que ela não realiza trabalho? Por que a força de tração? Não está na direção do movimento. Ela o quê? Oi. Não está na direção do movimento, eu acho. A força é radial, né? Ela é perpendicular à velocidade, sempre, né? Ela é sempre radial, porque é uma força que aponta para o centro ali, né? Então, você vai ter o quê? Qualquer momento que você analisar a velocidade da partícula, que a velocidade é tangente à trajetória, e analisar a direção da tração, a tração é sempre perpendicular nesse exemplo aqui, né? No caso, nesse caso é sempre perpendicular à velocidade. Então, ela não realiza trabalho, tá? Então, tranquilo, você não precisa se preocupar com ela. A única força que realiza trabalho é a força-peso, entendeu? Então, você vai responder isso. Como a força tração é perpendicular à velocidade durante todo o percurso, então ela não realiza trabalho, tá? Se você lembrar a definição de trabalho, é força vezes distância cosseno de θ, onde θ é o ângulo, né, entre a força e o deslocamento, né? Só que ali o deslocamento você tem que colocar um deslocamento infinitesimal, né? Então é melhor você pensar em termos de velocidade, né? Termos de velocidade, ou seja, você olhar a linha tangente à trajetória. Então, se a força é perpendicular à linha tangente à trajetória, durante todo o percurso, ela não realiza trabalho. Beleza, então energia mecânica se conserva. Então nós temos aqui energia potencial gravitacional, deixa eu trocar a cor. Energia potencial gravitacional mais energia cinética, né? E energia em relação à posição inicial, e depois nós temos energia gravitacional quando a partícula está em B, mais energia cinética quando ela está em B. Bom, ela adotou ali que é energia potencial zero no início, a cinética é zero, pois a partícula está parada. Então isso aqui, ó, é zero e aqui é zero. Né? A primeira é zero porque ela adotou assim, né? Tá, então vai ficar zero é igual. Energia potencial gravitacional vai ser mgh. Só que essa energia vai dar negativa, lembra? Porque a energia cinética presente na partícula, porque ela vai estar em movimento. Beleza pura, então ficou simplesmente que mvb ao quadrado, eu quero ver, né? Então vb ao quadrado, vamos escrever aqui embaixo assim. Bom, você vê que a massa, ela aparece nos dois multiplicando, né? Então se eu dividir tudo por m, né? Se eu dividir o 0 por m dá 0, mgh por m cancela, mvb ao quadrado sobre 2 dividido por m cancela. Então a gente realmente não precisa da massa para responder a esse problema. Então vai ficar aqui vb ao quadrado sobre 2 é igual a GHB. Pronto, resolvido a primeira questão. Aí você substitui os valores aí, né? Quais são esses valores, minha gente? Não sei se ele adotou G 9,8, acho que sim, né? HB, quanto é que é HB? Menos, quanto lá? 1,20, né? 120 centímetros, menos 1,2. Só que tem um sinal de menos aqui, né? Esqueci de colocar, tá vendo? Quando passa para lá, fica um menoszinho aqui na frente. Aí vai ficar um menos aqui dentro, menos aqui dentro. Você entendeu o menos? Aqui, ó. MGHB está tudo do mesmo lado, né? Quando você joga para o outro lado, e fica um menos ali, fica um menos. É por isso que no final aquele menos ali vai desaparecer, né? Então o VB é igual. Agora fazer essa continha aí, né? Deixa eu fazer, já que a gente chegou até aqui, vamos fazer a conta. Ora, bolas. 2 vezes 9,8 vezes 1,2 igual 23,52 metros por segundo. 23,5 metros por segundo.
Vamos conferir? Vamos lá. Energia mecânica, gerou ali, a altura foi 120, ok. 120 centímetros, 1,2 metros, ok. PB ao quadrado sobre 2 igual a menos GHB, ok, tá certo. Passo 2 multiplicando. 2G 9,8, HB 1,20. Fez as contas, 10 vezes 12, 12 vezes 2, 24. Mas você não tirou a raiz, não. Aí, é verdade. Tem um valor até grande, né? 23,5 é um valor grande, né? Para velocidade. Velocidade, como é que se diz? 23,5. 4,8. Sim. Isso em metros, agora sim, né? Isso em metros por segundo. Em quilômetros por hora, só para a gente ter uma noção, né, de quanto é que é isso. Não é muito grande, não. 17,5 aproximadamente. 17,5 km por hora. Então, essa é a velocidade. Qual a altura que ela caiu? 1,20 m. 1,20 m cai, chega a 17,5 km por hora. Rapaz, a velocidadezinha até grande, né? 1,20 m, é porque é 1,20 m, né? Qual a distância percorrida? Qual a distância, só para a gente comparar, né? A gente pode fazer uma comparação. Se eu soltar um objeto de 1 metro, é essa velocidade em B, depois tem que calcular outra, tá? Só para a gente comparar, pensar um pouquinho. Se eu soltar um objeto de 1 metro de altura, desconsiderando o efeito do ar, 1 metro de altura, ele chegaria com que velocidade? Aí usa aquela equação de Torricelli, não preso a uma corda, né? Soltar direto, né? Sem estar preso a corda. Usando a equação de Torricelli, vai dar V ao quadrado, é exatamente essa equação aí que está, né? V ao quadrado igual a 2A delta S. Reparou? É exatamente a equação de Torricelli aqui, né? V raiz quadrada de 2. É a mesma expressão, percebeu? Se eu soltar de 1 metro de altura, a velocidade é com 10 vezes 1, 10, 20, raiz de 20. 4 e pouco, né? É isso mesmo, então. 4 e pouco. É só 1 metro de altura e já alcança uma velocidade relativamente alta. E se ele levar 1 segundo de queda, dá uma distância de quantos centímetros? Vamos ver aqui. 1 segundo de queda dá 5 metros, não é isso? Caramba. 1 segundo de queda. Então, para cair isso aí, ele leva quase menos de 1 segundo, né, para sofrer essa queda aí. É porque é exatamente, né? É meio segundo, né? Para chegar a uma velocidade de 4,8 metros por segundo. Só estou viajando um pouco aqui. Então, se soltar um objeto em queda livre, pode estar até solto desse fio aí, né? Em queda livre, para ele atingir essa velocidade aí, só usar V igual a V0 mais AT, né? Então, é A vezes T. Então, V 4,8 é 9,8 vezes T. Então, dá aproximadamente meio segundo. Então, em meio segundo, ele atinge essa velocidade aí, né? Bom? Então, é uma coisa bem rápida. Soltou ali, meio segundo depois já está atingindo essa velocidade. É logo... Diga! Só me confirma uma coisa. A tensão não realiza trabalho na direção da velocidade. Não, a tensão não realiza trabalho. Isso. Não precisa dizer direção da velocidade. Só assim, a força de tração não realiza o trabalho porque ela é sempre perpendicular à trajetória da partícula. Em qualquer ponto ela é perpendicular. Então, se for calcular lá, né, F vezes B cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser cosseno de 90 graus, né? Cosseno de 90 graus é zero. Toda força perpendicular à trajetória, né, da partícula, em todos os pontos da trajetória, ela não está realizando trabalho, né? Então, mesmo que Diga. O único momento em que o peso da bolinha aponta, tipo assim, tá na direção da velocidade é no instante zero também, né? Instante inicial, à medida que vai caindo, a gente pode desenhar aqui alguns momentos, né? Aqui, né? Lá no início, aqui no início nós Mas o temos negócio aqui não depende da trajetória, né? É por peso isso e V. Então, no início tem a mesma direção. Então, o cosseno de θ ali, cosseno de θ é zero. À medida que vai caindo, vai mudando, né? Aí você tem aqui, a velocidade agora está aqui, tá vendo? Vamos supor, né? Exatamente. Perpendicular ali a tração. Então, a tangente à trajetória. Então, a velocidade está aqui, né? Agora já não é mais zero, você tem um ângulo ali que não é
0 mais, mas também não é 90, né? Então você vai ter um P na direção, P tangencial, vamos dizer assim, né? Uma componente P na direção tangente à trajetória. Então sempre você vai ter uma componente do peso ali. Só a componente do peso só vai ser 0 na direção da trajetória quando a bola atingir um ponto mais baixo, né? Aí naquele momento não tem peso na direção da velocidade, né? Naquele momento ele não tem, entendeu? Mas durante a trajetória sempre vai ter uma componente. Se a gente for calcular pela definição, você vê como fica difícil de calcular? Porque o ângulo está variando o tempo todo, né? Então você vai ter que usar integral, você vai ter que saber como é que esse ângulo varia com a posição ali, né? Você vai ter que escrever o ângulo em função da posição, então vai ficar uma equação bem mais complicada, né? Mas como a gente sabe que o trabalho da força-peso independe da trajetória, né, é uma força conservativa, então ao invés de pensar no trabalho calculado nessa trajetória circular aqui, a gente pode pensar o trabalho calculado, por exemplo, na trajetória horizontal e depois numa vertical, né? O importante é a posição final e inicial, lembra disso? Importante no caso do trabalho da força-peso é você saber qual é a posição inicial e qual a posição final. O caminho que você usa para calcular o trabalho dele pode ser o mesmo. Então, matematicamente, você não precisa usar aquele caminho que a bolinha está fazendo para calcular o trabalho da força. Você pode usar também, não tem problema. Só que dá muito trabalho. Como o trabalho da força-peso independe da trajetória, sempre vai dar o quê? MGH, né? Descendo a MGH, subindo menos MGH, entendeu? É sempre assim, tá? Então a gente chegou nessa conclusão. Para fazer a letra B, é só você ter em mente, né, que a bolinha ela vai bater naquele ponto P. Eu até desenhei meio exagerado aqui. Não, tá certo. Tá exagerado, não. É que o ponto P tá aqui, né? Então você tem que ter em mente que a bolinha vai ter energia suficiente para chegar no ponto C. Por quê? Porque não há dissipação de energia. Ela não perde energia, né, durante o percurso. Então se ela sai de um ponto mais alto que o ponto C, né, ela é capaz de chegar naquele ponto C ali, né, que é o ponto, ela chamou de looping, né, que a bolinha faz esse movimento aqui, né, meio torto ali, não ficou uma circunferência não, mas a ideia foi essa, na trajetória aqui é o que? Uma circunferência ali, entendeu? Ali melhorou um pouquinho, né, nesse trechinho. Então ela vai atingir o ponto mais, qual é o ponto mais alto ali agora? R mais R, né? Certo? E quanto é que esse R? A gente viu que o L é 120, né, centímetros, a gente viu que D, né, a distância até o ponto P aqui é 75, então 120 menos 75 deu 45, é isso? 45, então é o valor de R, né? Então R mais R dá 90, então a altura aqui, em relação ao ponto mais baixo é 90, em relação ao ponto mais alto qual é? 120 menos 90, 30, então que seria menos 30. Vê se você concorda comigo, faz as contas para mim também aí, para a gente conferir. Então essa altura aqui, em relação àquele H, aquele eixo H lá, né? Até escrever de azul. Essa altura aqui do ponto C vai ser igual a menos 30 centímetros. Confere, faz um desenhozinho e dá uma conferida, ver se é isso mesmo. Se o HC foi esse, então é só... Diga. Assim, tipo, a gente pode calcular... É porque o senhor fez 120 menos esses dois R's. Aí eu poderia calcular tipo ao contrário? Eu pegar a posição H igual a 0 no ponto B. Sim, aí você está mudando seu referencial, você tem que dizer isso, né? Tem que dizer, pode usar lá. Você pode fazer desse jeito também, né? Pode, você pode usar o referencial onde você quiser. Você pode deslocar aquele H lá igual a 0, cá para baixo, né? Sim, é porque tem um outro exercício parecido com esse que eu vi. Sim. E teve até uma resolução em que o autor, ele calculou, tipo, num momento ele calculou de cima para baixo e depois fez esse mesmo loop, uma partícula, e ele calculou de baixo para cima. Pode. Só que você tem que trocar o seu referencial, né? Você tem que colocar agora, né? Você tem que fazer o seguinte, letra B. Aí você tem que fazer um desenho para dizer, né? Ali eu chamei de quê? De ponto B, né? Então você faz aqui, né? Faz um desenhozinho assim, ó, ponto B. Aí você traz aqui, ó, faz pelo menos um desenho para a gente se localizar, né? Então aqui o nosso referencial agora H foi deslocado, chama de, sei lá, de H', né? Foi deslocado para cá. Então o ponto B, você vai escrever assim, H de B é igual a 0. É isso que você quer adotar? Isso. Você quer adotar que o H de B é igual a 0? Pode, você pode fazer isso, né? H de B é igual a 0. Qual a velocidade? Calcular, né? Sim.
Qual é o... Você poderia também ter adotado na letra A isso também, né? Botar o H de B lá embaixo igual a zero. Você já usava para os dois. Também pode ser, mas aí fica a seu critério, né? Não tem nenhuma obrigação de fazer assim. Você adota o H igual a zero onde você quiser. Só escrever, né? Dizer, senão a pessoa que for olhar, por exemplo, for olhar o que você está fazendo, vai ter que entender, né? Então tá ali. Então qual foi a velocidade que a gente calculou no B? Foi 4,8? Então anota aqui, ó, 4,8. Né? Aí ele vai girar, né? Vai atingir um ponto ali, sei lá, vamos botar o ponto C aqui, né? Onde a altura agora é o que? A altura de C, a gente calculou, então seria 2 R's, né? Seria 90, né? O R é 45, 45 mais 45. Mas por que 2 R? Não é um quarto de uma circunferência, não. Por que 2 R's? Porque aqui, ó, o ponto P, tá vendo? Onde o fio fica preso aqui, tá vendo o ponto P aqui? Uhum. Esse é o ponto P. Então a corda ela vai bater ali, né? Então vai ter um apoio ali. Então tem que lembrar que tem uma corda girando. Então a corda vai descendo. Aí na hora que chega ali tem um obstáculo, né? Que é o ponto P. Então a corda bate ali, então ela passa a girar em torno desse ponto P, ó. Porque o ponto P, entendeu? Porque o ponto P é fixo. Então porque o ponto P ele segura a corda aqui. Então a corda passa a girar aqui, tá vendo? Aqui, esse azul é o pedaço da corda que está girando, ó. Aí vai girando aqui, vai passar pelo ponto mais alto ali, depois continua, né? A corda vai começar a enrolar no preguinho aí, entendeu? Então, na primeira vez que ela passa, a altura em relação ao ponto mais baixo, ao ponto B, é R mais R, entendeu? Então, 2R. Como esse R é 45... Oi? Porque eu acho que eu não continuo andando não, você fez, porque é tipo uma paredinha ali, parece. Eu entendi que é tipo um parafuso, né? Se for uma parede aqui, ele vai bater ali no ponto, né? Ele vai bater e vai parar. Sim, não tem problema, mas de qualquer jeito ele alcança aquele ponto, entendeu? Se for uma parede, né? Se for uma parede ali, ele alcança o ponto. Se for só um prego, ele vai girar em torno do prego, vai enrolar ali, né? Vai enrolar ali em torno. Mas isso não importa, o importante é ele chegar no ponto C. Ele vai bater lá e vai voltar, pode ser que, né, acontecer se tiver uma parede ali, pode ser sim. Então tá aí, HC igual a 90, igual a 0,9. Pronto, resolvido, né? 0,9, 0,90 metros. Aí você vai escrever novamente, né? Mesma coisa, considerando conservação de energia mecânica do sistema, quando a bolinha está na posição B, vai ser igual a energia mecânica do sistema quando a bolinha está na posição C, né? Na posição B, você adotou H igual a zero, né? Você adota ali, você pode escrever aqui, né? Energia potencial agora, que você trocou, né, o referencial, energia potencial agora em B é zero, tá? Você trocou agora o referencial, nota ali, ó, UB igual a zero, né? Então vai ficar o quê? Energia mecânica em B, U gravitacional. Como é só gravitacional, eu vou ficar escrevendo G, não. UB, tá? Mais energia cinética quando a bolinha está em B é igual U de C mais energia cinética quando a bolinha estiver em C. Bom, energia potencial em B é zero, né? A gente adotou agora aqui a zero. Energia cinética em B, a gente tem a velocidade aqui, né? Energia cinética. A gente pode recalcular, né? Você pode calcular aqui de novo, não tem problema. Vai ser M VB ao quadrado sobre 2. Se você tem um quadrado ali, é quanto? O quadrado é 23,5, né? O quadrado ali você usa aqui 23,5. O M vai cancelar, né? A energia potencial em C é MGHC, né? Por que a energia potencial em C é MGHC? É aquela questão, né? Se é zero em B, para chegar em C, a força peso, a força gravitacional, realiza um trabalho igual a menos mghc, né? Por isso que a fórmula é essa, né? Que o trabalho da força peso de B para C é menos mghc, mas você sabe que a variação da energia potencial é o trabalho com sinal contrário, né? Então, se o trabalho é negativo, a energia potencial dá positiva, né? Quando você vai de 0 para C, ela aumenta de valor, como era 0 em B, em C ela é positiva. Mais a energia cinética, então a massa G, velocidade da bolinha em C ao quadrado. Opa, fiz besteira. Estou misturando as coisas. Botei um G ali que não tem nada a ver, né? Sobre 2. Tranquilo? Pronto, aí cancela novamente, né? Você não precisa da massa. Então, fica aqui VC. Vamos substituir os valores, né? O quadrado ali dá quanto? 23,5.
Então, 23,5 dividido por 2 é igual a G9,8 HC. HC é 0,9, né? 0,9 mais energia cinética, cancelou a massa, VC ao quadrado eu quero. Prontinho. Aí está o seu VC quadrado. Já chegamos aqui, vamos fazer a conta, você confere aí, eu confiro aqui. 23,5 dividido por 2 igual a 11,75. 11. Vou deixar se arredondar, tá? No final arredondo. 11,75 menos aquele 9,8 vezes 0,9 ali. 9,8 vezes 0,9. Dá 8,82 aquela parcela ali, tá? 8,82. Vamos fazer a subtração. Vai dar 2,93. Aí vocês conferem aí. VC ao quadrado sobre 2. Deu 2,3, professor. O seu deu 2,3? É, a velocidade final já. Ah, sim, beleza. Então tá, então guarda esse 2,3 que eu vou fazer aqui, e aí a gente confere. Meus arredondamentos aqui deu 2,4, mas tudo bem. Essa é a diferença, não tem problema, porque é dentro do algarismo significativo, né? Então eu vou conferir de novo. O meu deu 2,4, mas não tem problema, tá? Porque se der a diferençazinha de décimo ali no último algarismo, é porque é exatamente aquele que depende dos arredondamentos que a gente faz, né? Então, você deu 2,3, 2,4, tá ótimo, sem problema. 2,4. Vamos comparar, né? É VC, né? VC. 2,4. A anterior deu quanto? 4,8. 4. Deu metade, né? Não é isso? VB 4,8 que deu 2,4. Metade. Mas isso não acontece na metade da altura, tá? Por que não? A metade da velocidade, mas não a metade da altura. Porque ali é V quadrado, né? A energia cinética, ela não vai ser proporcional àquela altura ali, porque você depende de V quadrado, né? Então, você vê que, apesar da velocidade ser metade, não está na metade da altura. Né? Foi apenas uma coincidência, né? Exatamente. Às vezes até proposital para o cara, né, olhar assim, mas não está, né? A pessoa vai olhar, deu a metade, mas não está na metade, exatamente para a pessoa pensar, mas é uma coincidência, é verdade. Tá bom? Essa, tem mais alguma que você tentou fazer e achou estranha? Então, aqui eu achei estranha, mas você já me esclareceu a dúvida. Foi a questão. Cadê? Foi a questão 8. Você já teve a dúvida esclarecida? Você já me esclareceu. Então tá bom. Tá, essa aqui, né, também envolve um looping aí, né? Aí ele pergunta para o ponto Q, né? Ponto Q ali onde está mostrando a figura. Ele quer qual trabalho realizado sobre o bloco pela força de gravitação enquanto o bloco se desloca do ponto P, lá no alto, até o ponto Q. É só você usar aquela ideia, né? Que o trabalho da força peso é igual a variação a menos, né? A variação da energia potencial, né? Aí tranquilo. Letra A. Letra B, o ponto mais alto do loop. Ele não te deu o valor de R, né? Não, deu 12 centímetros. Ponto mais... sim, ele quer o trabalho realizado pela força até o ponto mais alto. Entendi. Tá. Fica tudo em função de letra. Entendi. Ok, então. Então tá bom. Matou a dúvida. Vamos fazer outros, então, aqui, que a gente poderia usar para Você ilustrar. pode fazer a questão 30? Vamos lá, vamos ver qual a questão. 30. 26. Do Tarzan aqui você não gostou. Do Tarzan. Por que você ia sugerir esse? Não, eu achei bonitinha a figura ali. Tarzan pulando de encontro com a Jane. Questão 30. Essa arma faz parte, será? Então vamos aqui. Então é uma questão bolsonarista. Vamos fazer aqui. Tem uma arma aqui, uma molinha, né? Aquelas arminhas de pressão de brinquedo, né? Acharam engraçado, né? A figura se refere à mola de uma espingarda de rolha. A figura se refere à mola de uma espingarda de rolha. Ok, uma espingardinha de brinquedo, né? Então menos pior.
Ela mostra a força da mola em função da distensão ou compressão da mola. Ah, tá. Então vamos ver quem é essa posição X. Ah, lá na espingarda, tá vendo? Lá na espingarda tem uma escala lá, né? Um eixo X, né? Onde está mostrando o zero lá, que deve ser o zero onde a deformação da mola é zero, ou seja, ela estaria relaxada, mas temos que confirmar isso aqui na leitura, né? Aqui pelo gráfico dá para ver, né? X igual a zero, a força é zero. Ok, então naquela posição zero ali seria a posição em que a mola estaria totalmente relaxada, né? Então antes de o cara colocar a rolha lá dentro, né? Beleza. A figura se refere à mola de uma espingarda de rolha, ela mostra a força da mola, beleza? Já entendeu isso? Em função da distensão ou compressão da mola. A mola é distensão quando ela é esticada, né? Compressão quando ela é espremida a partir da sua posição relaxada. A mola é comprimida a 5,5 centímetros, é usada para impulsionar uma rolha de 3,8 gramas. Ok. Qual a velocidade da rolha se ela se separa da mola quando essa passa pela posição relaxada? Ah, tá, entendi. Então a rolha está encaixada ali, né? Deve ter um mecanismo ali, mecanismo para manter ela parada, né? Um mecanismo que aprisiona a mola aqui, não está dentro. Então, sim, tem um mecanismozinho, tá vendo? O gatilhozinho ali, ó, né? Tá prendendo a mola, tá? Quando ele aperta, ele puxa o gatilho, aquela pontinha ali na rolha desce, né? E deixa a rolha caminhar dentro do tubo, impulsionado pela mola. Ok, então entendemos o funcionamento ali. Então tá, qual é a velocidade da rolha se ela se separa da mola quando essa passa pela posição relaxada? E o que você pode fazer aqui? Você pode aplicar conservação de energia. Se você aplica conservação de energia, você está desprezando de qualquer força dissipativa, né? Força de atrito entre a rolha e o cano, né, da arma, tá? Está desprezando isso aí, essas forças dissipativas aí, né? Então vamos aplicar. Então sempre que você aplicar a conservação, você tem que ter em mente que pode ser que o resultado seja um pouquinho diferente do resultado prático, né? Porque quando você aplica conservação, você está desprezando o atrito. Então se o atrito ele for grande, então o resultado pode ser bem diferente do que você encontrar. Mas se o atrito for baixo, né, o resultado que você encontrar pode ser bem próximo do que você tem na prática, tá bom? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Então tá. Qual é a velocidade da rolha se ela se separa da mola quando ela passa pela posição relaxada? Então, teoricamente, aplicando a conservação da energia, qual seria a velocidade? Então, você vai aplicar lá. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Qual a energia mecânica inicial? A posição inicial você vai considerar aquela mostrada na figura, né? Que a mola está comprimida de 5,5 centímetros. Então, ela tem uma energia potencial, né? O sistema, né? Tem uma energia potencial. Você pode falar também, né? A mola tem uma energia potencial? Sim, pode, né? Se a mola tem essa energia, o sistema também tem essa energia, porque a mola faz parte do seu sistema. O seu sistema é o quê? Sua arma, né? A arma ali, você segurando essa arma, né? Você, a arma, a mola, a rolha, tudo isso é o seu sistema ali. Você apertou o gatilhozinho, né? Você pode considerar o seu sistema só a mola, com, né? A mola e a rolha também, né? Fica mais fácil para não complicar a nossa vida. Você apertou o gatilhozinho, você libera a rolha e a mola empurra a rolha realizando um trabalho. Então essa energia potencial kx² sobre 2 vai se transformar em energia cinética. Aí você vai perguntar, mas toda energia mecânica inicial vai se transformar em energia cinética? Sim, né? Porque a rolha vai deixar, né? Vai se desprender da mola. Ele fala aqui em algum momento, né? Vamos ver aqui, ó. Qual a velocidade da rolha se ela se separa da mola quando ela está na posição relaxada. Então, na posição x igual a zero, tá bom? Aí você vai falar, mas eu não tenho K, né? Eu não tenho K, o kx² não tenho. Bom, você pode calcular o K, se você quiser, olhando esse gráfico, né? Você escreve assim, módulo de F é igual ao módulo, né? Igual a K vezes o módulo de X, né? Aí você pega valores no gráfico, né? Você pega lá, por exemplo, para deformação igual a 4 centímetros, ou 0,04 metros, qual era a força? 0,4, né? Então você põe lá, F igual a Kx. Quanto é que vale F? 0,4. Quanto é que vale X? 0,04. Divide um pelo outro, né? Você tem que transformar esse 4 para metros, tá? Lembra disso. Então vai dar 0,04 metros, tá? 4 dividido por 10, 0,4, dividido por 100, 0,04, tá? 0,04. Não dividir 0,4 por 0,04 vai dar 10, né? 10 newtons por metro. Confere aí para mim. Então você tem o K daí, tá bom? Então você encontra o K a partir do gráfico, né? Tá? É isso que você pode fazer. Pode encontrar o K. Tendo o K, pronto. Você joga lá na expressão, você tem energia potencial inicial.
Tá? Depois a gente escreve no papel, vamos só pensar aqui. Então, ela passa, aí vai ficar assim, kx² sobre 2 é igual a mv² sobre 2, né? Aí você acha a velocidade da rolha quando ela deixar a posição 0 ali, né? Deixar a mola na posição 0. Suponha que em vez disso, diga. Como é que acha o K? Pode repetir? O K, vamos fazer aqui, ó. O K tá ali, né? É força em função de x, tá vendo? Ali a força elástica, né? Em função de x. Vamos ver se ele diz isso no texto. A figura se refere à mola. Assim, aqui, ó. A figura 844B é o desenho. A figura 844A se refere à mola de uma espingarda de rolha, ou seja, a força que a mola aplica em função da deformação. O texto não ficou muito bom, né? Tinha que ter escrito isso claramente, né? Mas tudo bem, a gente entende dessa forma. Esse gráfico ali mostra a força que a mola aplica em função da deformação dela, no caso da compressão. Então você vem aqui, ó, você pode vir o lado da compressão, você pode pegar o lado negativo, se você quiser, né? Então você pega em módulo, né? Módulo de F igual a K, módulo de X, entendeu? Então você pega aqui, ó, F igual a menos 4, pega aqui, ó, a posição F igual a menos 4. Você vai lá no gráfico e olha, quando a força elástica é menos 4, a mola foi deformada de quanto? Diz para mim. 0,4. Quando a força elástica era de menos 2, significava que a mola tinha sido deformada de quanto? 0,2 centímetros, entendeu? Então você vai jogar na fórmula. Por exemplo, F, o módulo de F4 é igual a K vezes X. Quando F é 4, X é 0,4. Só que 0,4 está em centímetros, né? Opa, desculpa. A força é 4, X, cadê o X aqui? Cadê a escala de X, gente? Ah, tá aqui, ó. É o contrário. Quando a X é... Ah, tá ao contrário aqui. Eu estou falando ao contrário. Quando a força é menos 0,4, ok? Menos 0,4, a posição X é menos 4. E menos 4 dividido por 100 vai dar 0,04. Entendeu agora? Eu estava falando invertido ali. Porque o X é horizontal, né? Então, para a posição X igual a menos 4 centímetros, que equivale a menos 0,04 metros, a força é menos 0,4. Tudo bem? Então você põe lá força menos 0,4, no caso põe módulo, né? 0,4, vamos escrever aqui no papel, né? Poxa, se tivesse dar um print nesse negócio, né? Dá para dividir a tela em dois, mas fica travando tudo. Vamos tentar aqui fazer o seguinte. Cadê o valor aqui? Supõe... Exercício 30. Vamos escrever aqui, ó. Exercício 30. Exercício 30. Aí vamos ler do gráfico lá. Eita, acho que eu apaguei tudo agora. Professor, se você quiser tirar print, é só você apertar Shift, o botãozinho aqui de Windows, no teclado, e aperta S. Aperta os três ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. Não estou certo sem teclado aqui, mas vamos lá. Tem um teclado aqui virtual, né? 30. Aí então vamos lá. Quando a força quando x, vamos escrever assim, ó, quando x é igual a menos 4 centímetros, menos 4 centímetros, então a força era quanto? Aí vamos lá no gráfico, ó. Então tá lá o gráfico. Cadê você, meu filho? Tá aqui. Então do lado esquerdo ali, tá vendo? X igual a menos 4. O último valor anotado, meu, menos 4, tá vendo ali? X igual a menos 4. Aí você desce, né? Vai descendo até encontrar o gráfico. Aí vai à direita, você encontra o valor de F igual a menos 0,4, tá bom? Então tá lá. Menos 0,4, então força igual... Eita. Força igual... Deixa eu conferir ali. X igual a menos 4, a força é menos 0,4. O gráfico dele tem um problemito. Tem um probleminha esse gráfico. Tem um probleminha nesse gráfico. Porque o X, quando é negativa, a força teria que ser positiva, né? Mas tudo bem, vamos pegar em módulo, né? A força teria que ser positiva, tá bom? Vamos pegar em módulo. Oh, meu Deus, por que está dando 0,4 metros? Confere lá no gráfico. X menos 4, força menos 0,4 newtons. Agora você aplica na... Só que ele tem um erro, né? É sempre ao contrário, por isso que a fórmula é F menos KX, né? Quando o X é negativo, a força é positiva. Quando a força é positiva, X é negativa, né? Se estiver falando da força elástica, tá bom? Então vamos lá, F igual a KX.
F igual a kx. Colocando em módulo aqui, sim, a gente quer saber o valor de K, né? Então esse sinal aí não importa pra gente. Então fica 0,4. Só que ali o x está em centímetros, né? Converte para metros. 4 dividido por 100 vai dar 0,04. Então K vai ser 0,4 dividido por 0,04. Isso dá quanto? Dá 10? Como que eu converti para o sistema internacional? K é 10 newtons por metro. Então você tem o K. Tudo bem? Quem que está me perguntando? Beatriz ou a Ana, né? Tudo bem, Ana? Alguma dúvida até aí? Ana? Certo. Tudo bem? Então tá. Então você tem o K. Então qual a velocidade da rolha se ela separa da mola? Beleza. Então a letra A. Então na letra A, você vai fazer o seguinte. Deixa eu ligar esse negócio aqui que o teclado para de encher o saco. Letra A. Quer saber a velocidade quando ela deixa a mola? Então, a energia mecânica inicial, considerando aqui, quando eu escrevo isso, estou considerando a conservação da energia, né? O inicial, quando a mola está comprimida, então a energia mecânica é só kx ao quadrado sobre 2, a potencial gravitacional a gente adota zero, e também não vai variar ali, né? Porque a espingarda está na horizontal, então não varia, então não é importante aqui pra gente, só é importante as energias que variam aí, né? Mas tem energia cinética? Não, né? Então aqui mais zero, não precisa nem escrever, né? Se você quiser escrever assim, kx quadrado, mais zero que não tem energia cinética, está parado. No final, a mola foi toda distendida, a mola está na sua posição relaxada quando a balinha deixa a mola. Então você só vai ter energia cinética, ou seja, toda a energia que era potencial, na verdade, elástica, né? É convertida em energia cinética armazenada na própria balinha de borracha, ali, de cortiça, né? A própria rolha. Tá bom? Então, para achar a velocidade eletrônica, pode chamar de VA aqui, VA. É só fazer essa continha. Agora você já tem o K, né? O K você já achou ali, ó. K. X você tem. Tem o X? Vamos pegar lá o X. Esse teclado está enchendo o saco aí. Tem o X. Cadê aqui? Só um minutinho. Pronto. Cadê o X? X é 5,5, transforme para metros também, né? Transforme para metros, beleza, divide por 100. Aí você tem um X, joga lá no kx quadrado sobre 2 igual a m. Você não tem a massa da bolinha, tem? Ah, tem, ali, ó, 3. Se não tivesse a massa, nesse caso não daria para resolver, tá vendo? Porque um lado é K, né? Outro lado é M, então não teria como cancelar, né? Então você tem que ter a massa, tá aí, a massa da bola é 3,8 gramas, você tem que converter também para quilograma, divide por 1000. Depois fez todas essas conversões, substitui na expressão e você consegue então calcular a velocidade da bolinha, da rolha, quando a mola está na posição relaxada. Letra B, supõe que em vez disso a rolha permaneça ligada à mola. Eita, essa arma não vai funcionar então, né? Alguma coisa aconteceu ali que a rolha ficou presa à mola e a distenda de 1,5 centímetros antes de ocorrer a separação. Ah, tá. Houve algum falha ali no sistema, né? Então a mola foi empurrando a rolha. Quando chegou na posição zero, a rolha não se desprendeu. Por algum motivo ficou presa ali. Então continuou o seu movimento. A rolha continuou a se movimentar. Passou da posição zero, só que como a mola está presa a ela, né, ela foi esticando, né, foi distendendo a mola até a posição 1,5 e por algum motivo nessa posição a rolha se soltou, tá? Então qual é nesse caso a velocidade da rolha no momento da separação? Aí é a mesma ideia, né? Lembre-se que agora x igual a 1,5, né? O x da compressão é 4,5, tá? Olha lá, o x da compressão, não vou colocar os valores não, você pode fazer a conta, é 5,5, aliás, 5,5, x da compressão. Na distensão, ela só estica 1,5 e a bolinha se solta, né? Então você tem valores de x diferentes aí, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, bom, o que você vai considerar como energia mecânica inicial? Você pode adotar esse mesmo kx quadrado sobre 2 ali, que você tem, no caso, como você fez a letra A, você já vai ter isso calculado aqui, né? Você vai substituir o K, vai substituir isso, vai fazer a conta, você vai ter o resultado aqui embaixo, né? Desse kx quadrado. Você pode aproveitar, né? Então na letra B você pode escrever. Oi? Professor, por que não é menos kx? O que aqui? Aqui você está falando?
Não, né? Aqui é a energia. Você está falando aqui em cima? Não, ali embaixo mesmo. Aqui, por que que é menos? Por que que não é? Porque é o seguinte, você tem armazenamento de energia potencial elástico. Então, o que acontece? Quando você coloca... Deixa eu apagar esse meio aqui. Então, você tem lá a mola... vamos colocar aqui o desenho da mola? Vamos. Você tem a mola relaxada. Então, você tem x igual a zero. Né? Você tem energia aqui potencial... Eu chamei de quê? Energia potencial elástica igual a zero, porque a mola não foi ainda comprimida, ok? Aí eu vou colocar uma rolhazinha aqui e vou empurrar, né? Tem que ter um dispositivo aqui, né? Uma varetazinha para eu empurrar, né? Porque está dentro do cano, né? Aí eu empurro a rolha ali, vou empurrando para dentro do cano e comprimindo a mola. Então, quando eu estou comprimindo a mola, o que acontece? Eu vou comprimir a mola, suponho que aqui já comprimi um pouco, a força elástica, ela tem esse sentido, né? E a compressão é feita naquele sentido. Então, o trabalho da força elástica, nesse ato de comprimir a mola, vai ser, vamos escrever assim, é negativo. Então, o trabalho da força elástica ali é negativo, porque eu estou comprimindo a mola, então o deslocamento é feito para a esquerda, e, em consequência, a força elástica é para a direita, né? Está sendo comprimida, a força elástica quer levar a rolha para a posição zero de novo. Então, se eu estou comprimindo a mola, então vai ficar negativo à medida que comprimo, porque a força elástica é contrária ao deslocamento. Aqui está a força elástica, tá vendo? Ela é contrária ao deslocamento. Então, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo da força elástica, então há um ganho de energia potencial, né? Porque logo a primeira expressão que ele estudou nesse capítulo 8 é que o trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial, né? Se a energia potencial é zero em x igual a zero, se o trabalho é negativo, então, aqui, se aqui for negativo, a variação da energia potencial é positiva. Se era zero, então aumentou, é positiva, né? Então, o trabalho da força elástica é negativo. O trabalho vai dar menos kx ao quadrado sobre 2. É o trabalho. Mas a energia potencial aumenta de quanto? De kx ao quadrado sobre 2. Então, no final ali, quando a mola está comprimida, né, a energia potencial elástica é kx quadrado sobre 2 positiva, tá bom? Por isso. Ah, entendi. Obrigada. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o trabalho ali é positivo. Então, a energia potencial... no caso da energia potencial, gente, elástica, você pode pensar no seguinte: se você adota que a energia potencial elástica é zero quando a mola está relaxada, ok? Nesse caso aqui, por exemplo, então, para qualquer valor de x diferente de zero, a energia potencial elástica é positiva, entendeu? Se você distende a mola, né? Você pega e estica a mola, vai haver um ganho de energia potencial elástica. Se a partir do zero você comprime a mola, também tem um ganho, tá? Então a energia potencial elástica você pode considerar, né? Se o x de mola relaxada, o valor é zero, então ela sempre vai ser positiva, né? Se você adotar que quando a deformação da mola é zero, a energia potencial é zero, a elástica, então sempre que a mola se deformar, a energia potencial elástica vai ser positiva, independente do sentido, né? Se para a direita ou para a esquerda, se você comprimir ou distender a mola, entendeu? Então, a potencial gravitacional aqui pode ser negativa, né? Dependendo do H que você adotar ali, se você baixar, né, a um nível inferior a H igual a zero, um H negativo, aí você vai ter energia potencial gravitacional negativa, tá? Mas no caso da elástica, você pode adotar, né, que na posição x igual a zero, ela é zero, então ela sempre vai ser positiva. Então fica assim, kx quadrado sobre 2, que é a energia potencial, né, que tem ali no sistema, não tem energia cinética, a rolha está parada, é igual a mva ao quadrado. Na letra B, ele diz que a rolha solta, né, solta da arma na posição 1,5, né, então aqui a posição x igual a zero, a mola foi comprimida, a rolha está aqui, né, nessa posição, x igual a 5,5 centímetros, ela é empurrada pela mola, né, que está comprimida ali, ela vai ser empurrada aqui, ela passa pela posição x igual a zero e vai até a posição aqui, ó, a mola, né, está presa agora, se eu não me engano 1,5, vou ter que olhar lá para ver se é isso mesmo, 1,5, tá bom? Essa é a ideia ali, tá lá, 1,5 e posição inicial 5,5, e a massa 3,8. Então vamos anotar a massa da mola aqui, nosso desenho ficou feio. Massa da mola igual
3,8 gramas. Então você vai aplicar o quê? O que vai ser o nosso início? Eu posso adotar aqui, né? Essa posição como inicial e essa posição como final. Então, início do movimento e fim do movimento. Ah, professor, poderia adotar início como zero? Pode também, se você quiser, pode adotar o início como zero. Tá? Então, se eu adotar o início ali quando x igual a 5,5, o que você tem de energia ali? Então, energia mecânica inicial vai ser igual a energia mecânica final. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que a energia se conserva, né? Então, se tiver atrito ali, por exemplo, né, essa afirmativa vai estar errada, né? Porque vai ter trabalho associativo. Se tiver trabalho fora de atrito, né? Então, aí tem uma diferençazinha, né, entre energia mecânica inicial e final. A final vai ser menor, né, se tiver o trabalho fora de atrito ali, tirando a energia mecânica do sistema. Então tá, o que seria a energia mecânica inicial? É aquela mesma da letra A, né, ela está a mola comprimida, então vai ser Kx inicial ao quadrado sobre 2. Essa expressão para energia potencial elástica, né, que corresponde ao trabalho da força elástica com o sinal trocado, né. Tá, mais alguma energia? Ele não, né? Estava parada, não tem energia potencial gravitacional também, adoto como zero, pronto, só isso. Então vai ser igual. No final, lembre-se que a mola agora ela não está na posição relaxada. O final agora é a posição x igual a meio. Então a mola foi esticada, então ela ficou presa à borracha até naquela posição e depois desprendeu, né? Se soltou. E como se diz? A nossa rolha vai embora, né? Ela vai embora. Então vai ter ali, no final, quando a rolha soltar, né, da mola, a mola vai estar esticada, então ela vai ter uma energia potencial armazenada ali nela, né? Ela vai ficar nela, né? Essa energia, porque a rolha vai se desprender dela, então, quando ela está esticada, então vai ficar um pouco de energia armazenada na mola. Então a rolha vai embora com menos energia do que na letra A, né? Ela vai embora com outra velocidade agora, entendeu? Então agora aqui nós temos o quê? Uma velocidade chamada, essa velocidade da letra B, VB, tá? A letra B, pronto, seria isso aí, tá? Aí o x inicial, lembre-se de transformar os valores ali, né? Divide por 100, né? Dá 0,055 metros. O x final, 1,5 divide por 100, 0,015 metros. Eleva tudo ao quadrado, multiplica por K, o K a gente achou, 10 Newton por metro. Substitui aí, a massa 3,8 gramas, divide por 1000, vai dar 0,0038 quilogramas. V ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui, você pode, não precisa nem ficar arrastando esse 2 aqui, né? Pode tirar esse 2, aparece em tudo, né? Tira o 2, se apareceu em tudo. O K eu não posso, né? Não posso chegar aqui, vou cortar o K. Não, por quê? Porque não aparece K aqui, tá vendo? Você não pode. Quando você está cortando, por exemplo, quando eu estou cortando 2, na verdade estou multiplicando os dois lados por 2, né? 2 vezes Kx quadrado sobre 2 e cancela. O outro lado lá multiplicado por 2. 2 vezes a primeira fração, 2 vezes a segunda e cancela os dois. Se eu quero cancelar o K, então eu teria que dividir tudo por K, né? Então ficaria x quadrado, né? Sobre 2, se eu tirar o 2 ainda, igual a x quadrado sobre 2 mais, aí fica m sobre k, v ao quadrado sobre 2, entendeu? Ficaria assim. Então o k não desaparece no último, porque o último não tem k ali para cancelar com k dividindo. Então substitui o valor de k, né? Melhor do que cancelar isso, não vai dar errado. Substitui o valor de k igual a 10, os valores de x dividido por 100, o valor da massa dividido por 1000 e acha o v quadrado. Alguma dúvida aí nesse problema? Assim, eu calculei a velocidade e deu mais ou menos parecido. Não vai dar muito diferente, né? Porque como a deformação ali foi 1,5, né? Então a quantidade de energia que ficou na mola, porque é Kx ao quadrado, né? Você pode até fazer uma comparação, né? Você tem esses termos aqui, não tem? Ó? Você tem esses termos. E quanto é que dá esse valor? Você fez? Esse aí, eu calculei tudo direto. Tipo, a velocidade na questão A deu 2,8 e a velocidade na questão B deu 2,7. Deu menor um pouco, né? Tem que ser menor, concorda? Sim. Tem que ser menor porque agora uma parte da energia ficou na mola, tá vendo? A rolha, né, agora não leva toda a energia que tinha, né, o sistema tinha no início, né? Uma parte fica na mola, então a rolha vai ter uma energia cinética menor, em consequência, né, uma velocidade menor ao sair, né? A sua dúvida é que ficou próximo, né? Pode ser que dê próximo, por quê? Porque a energia potencial, tá vendo? É Kx quadrado sobre 2. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 1,5 ao quadrado, né?
que é o x, né, final, né, 1.5. Vou fazer sem transformar, né, 1.5 ao quadrado, só para a gente comparar aqui, ó, dá o valor 2.25. E quando eu faço 5.5 ao quadrado, dá o valor 30, percebe? Ou seja, quando a mola está na posição 5.5, ela tem muito mais energia quando está na posição 1.5, percebe? Porque depende do x quadrado, né? Então a mola armazena muita energia na posição, quando ela está comprimida de 5.5 do que ela tivesse comprimida ou esticada de 1.5, né? Por quê? Porque de 0 a 1.5 a força elástica ainda é pequena, né? Ela realiza pouco trabalho. De 1,5 até 5.5, né, ela realiza bastante trabalho, porque a distância aí é maior e os valores das forças aí também, da força elástica também é maior, né? Então o trabalho nesse trecho de 0 a 1,5 é muito menor do que o trabalho de 1,5 a 5,5. Por isso que a diferença de velocidade não foi muito grande, porque apesar da mola ter ficado com energia, ela ficou só com uma parcela pequena, né? Que ela foi distendida só até 1,5, e nesse trechinho aí a força elástica ainda não é muito grande, tá bom? É por isso que deu pouca diferença nas velocidades. Tranquilo? Sim. Beleza, então esse é o problema. Depois vocês façam as contas e comparem com o outro, né? Você fez as contas corretas. Tem mais aí algum que você tentou fazer, achou estranho? Eu tava lendo a questão do Tarzan, achei legal ela, a gente podia fazer ela, né? É bonitinha, é? Legalzinho. Vou ver aqui a questãozinha do Tarzan aqui. É a 25. A minha do Tarzan. Ah, 25? É Ah, porque aqui é 26, é um pêndulo oscilando. É verdade. É verdade. O texto é 25. É porque está do lado da 26, achei que era ela. É verdade. Então tem um Tarzanzinho ali. Tarzan pesa 688 newtons. Tá razoável isso aí? Tá, né? Divide por usa G igual a 10, né? Tem uns 70 quilos, ok. Tarzan pesa 68 quilos, 688 newtons. Salta de um penhasco pendurado na extremidade de um cipó com 18 metros de comprimento. Ok. No alto do penhasco, até o ponto mais baixo de sua trajetória, ele desce 3,2 metros. Então tem um desnível ali, né? Tem um desnível do ponto que ele está para o ponto onde a Jane está lá. Até o ponto mais baixo, até o ponto mais baixo, né? Até onde a Jane está não, né? Até o ponto mais baixo é 3,2 metros. Cuidado aí. O cipó se romperá se a força exercida sobre ele exceder 950 newtons. Ah, tá. Então aqui envolve força, gente. Então provavelmente, inclusive a força ali centrípeta, né? Provavelmente. Então, é possível que aqui a gente vai precisar não só de aplicar a questão de energia, como também a questão da segunda lei de Newton, um movimento circular, né? Porque quando ele desce no cipó, vamos olhar a figura lá, ele faz, tá vendo? Até mostrou uma linha ali, né? Para mostrar que ele está fazendo um movimento circular, tá? Então tá, aquela linha ali não foi à toa, né? Que ele desenhou. Vou mostrar para você o seguinte, ó, a trajetória dele é circular. Então ele está fazendo um movimento circular. Você pode aplicar lá, né? Força resultante centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Se for o caso, né? Não sei ainda, vamos ver. Então o cipó se romperá se a força exercida sobre ele exceder 950 newtons. O cipó se rompe? Pô, boa pergunta, hein, velho? O cipó se rompe? Se a resposta for negativa, ou seja, se ele não se responder, qual é a maior força que é submetida ao cipó? Ah, tá. Ele quer saber, no caso, qual a força submetida ao cipó, quer saber a força de tração. Vocês estão ouvindo um barulhinho? Não, né? Não, né? Ah, tá. É uma piadinha, achei que dava pra ouvir. É porque aqui tem uma... Tinha um porquinho da Índia, quando ele fica com fome, ele começa a dar uns gritinhos. O cipó se rompe. Se a resposta for negativa, qual é a maior força a que é submetido o cipó? Se a resposta... Ah, ele quer a maior força. O que seria essa força? A força de tração, né? A força que ele é submetido, a força que ele aplica, né? Tá? A força que ele está sendo tracionado ali, né? A força de tração do cipó, né? Caso ele não se romper, né? Se a resposta for afirmativa, qual é o ângulo que o dispositivo está fazendo com a vertical no momento em que se rompe? Rapaz! Tarzan já tinha que conviver com essas situações, só que lá era prático, né? Ele se pendurava no cipó e se arrebentava ou não, né? Não fazia conta nenhuma. Diga! Você falou que tem um movimento circular, mas como assim?
não consegui enxergar ainda. Trajetória circular. Ah, tá. Valeu. Ouvi outra voz aí falando, quem é dentro da sua casa? Ah, é minha mãe que tá falando. Não, tinha alguém falando com a Ana ali, ela falou, não sei o quê. Tem duas pessoas estudando junto, parece. Então tá bom. Você entendeu então a trajetória? Ali, ó, ele desenhou o Tarzan na hora que pular, ele vai descer. Ele não faz uma circunferência completa, né? É um arco de circunferência, tá? Então um pedaço, né? Um pedaço de uma trajetória circular. Tranquilo? Então é isso. Então vamos lá. O cipó se rompe, vamos analisar a situação desenhando, né? Vamos anotar os valores aqui para não ficar toda hora voltando. Ele pesa 688 newtons. Ele salta do penhasco pendurado na extremidade do cipó, 18 metros de comprimento a corda, né? Então vamos chamar de L. Do alto do penhasco, está pondo mais baixo do seu território, ele desce 3,2 metros. Então, é o desnível, né? Vamos chamar de ΔH, né? ΔH é igual a 3,2 metros. E o cipó se romperá se a força exercida sobre ele exceder 950. Então, a tração máxima não pode ser maior que 950 newton. Então, a gente vai ter que calcular a força de tração, né? E para verificar se passa de 950 newtons, tá? O cipó se rompe ou não, né? Isso a gente vai letrar é isso. Se o cipó se rompe ou não. E letra B, qual o ângulo, caso isso acontecer, qual o ângulo que isso ocorre? Em qual ângulo, né? Em qual ângulo que isso ocorre? Não sei, eu estou com a suspeita que vai cair, né, o Tarzan? Né? Porque ele faz outra pergunta ali, rapaz, estou achando que esse Tarzan vai cair, coitado, deixa eu ver aqui. Não é muito alto, não. Então vamos lá, vamos fazer o problema. Qual era o número, você lembra qual era o número do problema? 25. 25, problema do Tarzan. 25. Aqui é o seguinte, em que momento, qual momento é mais crítico ali, né, para ele se romper, o cipó, qual o momento mais apropriado para analisar se o cipó vai se romper? Eu diria que é no ponto mais baixo. Por quê? Porque ali no ponto mais baixo a velocidade vai ser maior, lembra, né? Ele está descendo, né? Se ele está descendo, a energia cinética dele está aumentando. Então no ponto mais baixo a velocidade é maior. Aí você vai perguntar, mas por que você está interessado no ponto mais baixo onde a velocidade é maior? Porque se ele está no movimento circular, lembra que a aceleração no movimento circular, a aceleração centrípeta no caso, porque na verdade ele tem uma aceleração tangencial também ali, né? Tem uma aceleração tangencial também. Mas a aceleração centrípeta, que é na direção da corda, não sei se você vai lembrar, mas depende do V ao quadrado sobre R. Não sei se você lembra dessa expressão, né? Aceleração centrípeta depende do quadrado da velocidade, que no caso do Tarzan, né? E o raio da trajetória circular, né? No momento que ele está ali descendo. Qual seria o raio? Ele deu o comprimento da corda, né? 18 metros. Então, aquele raio ali seria 18 metros. Então, eu tenho que saber o quê, né? Eu tenho que olhar, então, o ponto crítico é esse ponto, né? Onde a velocidade é maior, né? Se eu analisar esse ponto e nesse ponto a corda não quebrar, os outros pontos também não vai quebrar. Por quê? Porque a velocidade é menor, né? Se a velocidade é menor, a aceleração centrípeta vai ser menor, a força centrípeta vai ser menor, ou seja, a força de tração ali vai ser menor. Vamos fazer um desenho para a gente entender como é que estão as forças ali, né? Vamos fazer um desenho antes dele atingir o ponto mais baixo, um ângulo qualquer aqui, né? Antes dele atingir o ponto mais baixo. Aqui tem um comprimento L, que ele deu, que é 18 metros. Então aqui nós temos quais forças, vamos ver? Nós estamos expressando aqui qualquer força de atrito, vou fazer de vermelho, que acho que enxerga melhor, né? Temos a força, então, de tração, que é o que a gente precisa saber, né, para verificar se a corda vai arrebentar ou não. Então, eu tenho que verificar o valor dessa força de tração aqui. E aqui eu tenho, então, a força peso, né? Você pode analisar em termos de uma força tangente, não, perpendicular aqui, né? Perpendicular à trajetória e uma força tangente à trajetória. Vou chamar de P minúsculo, P tangente e P perpendicular. Pode ser PP também, né? Posso chamar de PY e PX? Pode também. Deixa eu ver esse desenho aqui. Paguei demais. P, Y. E aqui, nesse momento, né? O Y tem essa direção. Aqui vai mudando. Se eu botar o Y, né, na direção da linha radial, o Y vai mudando de direção. Você pode chamar também P radial e P tangencial, né? Pode ser também. Então tá aqui. Naquele momento,
O X tem essa direção, o Y tem aquela direção, tá? Então nós temos essas forças aí, ó. Nós temos que analisar a T, tá vendo? Aquele T ali, ó. Então o T, eu posso aplicar a força resultante na direção de Y, vai ser igual a massa de Y é boa, massa do Tarzan vezes a aceleração do Tarzan, aceleração da direção Y, tá? Então qual é a força resultante na direção Y? Vai ficar assim, ó, T menos PY é igual a massa vezes a aceleração, né? A aceleração ali na direção Y, na direção radial, então é igual a V quadrado sobre R. Então, provavelmente eu vou precisar dessa expressão para analisar, tá vendo? Eu vou ter que calcular essa velocidade do Tarzan, né, para achar T. Mas aqui eu percebo o seguinte, ó, o que acontece? A velocidade é maior no ponto mais baixo, né? Então esse lado aqui vai ser maior no ponto mais baixo. Então no ponto mais baixo, o T vai ser o maior possível. Então é o ponto que eu vou analisar, né? Vou analisar o valor de T ali, porque se naquele ponto não quebrar, não quebra em lugar nenhum mais, porque nos outros pontos os valores de V são menores, então os valores de T também serão menores, né? Principalmente porque o próprio PY, né? O próprio PY ele diminui de valor, né? À medida que ele se afasta da posição. Então tanto esse aqui diminui de valor, como esse aumenta de valor, né? Esse aqui diminui de valor também. Então esse diminui e esse diminui. Então faz com que esse T aí, né? Ele seja menor nos extremos, né, afastado do ponto central. Depois, se você não foi convencido disso, você pode, né, calcular o valor V máximo e atribuir ele, né, para determinadas posições, você atribui o valor, só que você aí vai ter que calcular o ângulo também, né, para calcular o PY, você faz alguns cálculos e vai perceber que realmente o maior valor de T ocorre na posição mais baixa. Então, qual é a posição mais baixa? A posição mais baixa é aqui. Lembre-se que ele está em movimento, tá? Então o Tarzan está em movimento, então a velocidade aqui, tá? Então nessa posição mais baixa, quais são as forças que estão atuando? Novamente, o P, só que agora o PY é o próprio P, né? A componente de P na direção radial é o próprio P, então fica somente P. E aqui você tem a força de tração, tá vendo? Você tem a tração e peso na mesma direção radial. Então você vai escrever assim, a mesma coisa, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que é resultante centrípeta, né? Então você vai escrever aqui, ó, força resultante é T menos. Agora o PY é o próprio P, né? Porque está na direção radial, massa do Tarzan, aceleração centrípeta do Tarzan. Então V ao quadrado sobre R. Sempre que você estiver falando da aceleração em um movimento circular, você estiver falando da aceleração que aponta para o centro da trajetória, ou seja, você está somando as forças radiais, né? A soma dessas forças radiais vai ser igual a massa vezes a aceleração radial. A gente está chamando de aceleração centrípeta, né? E essa aceleração centrípeta foi demonstrada, se não me engano, no capítulo 4, dá uma olhada lá, foi mostrado que a aceleração centrípeta, né, é igual a V quadrado sobre R. Se você esqueceu, consulta lá o capítulo 4, que vai estar mostrando lá esse cálculo. Eu fiz até essa demonstração, mas foi uma demonstração geométrica, né? O livro faz uma demonstração usando cálculo mesmo, né, derivada e tal. Então tá. Então você tem que a tração então vai ser igual a m v ao quadrado sobre r, massa vezes aceleração, mais o peso, né? Essa equação aí parece simplesmente uma conta, né? Mas ela está dizendo uma coisa para você. Está dizendo o seguinte, cara. Se o Tarzan tivesse parado naquela posição, tá vendo? Se o Tarzan tivesse parado naquela posição, parado assim, não é que tivesse passado ali parado, não. Se ele tivesse pulado na corda naquela posição e ficado parado ali, qual seria o valor da força de tração? Aqui, ó. Velocidade é zero. Se ele tivesse parado naquela posição, se ele não tivesse... Ali está andando, né? Ele está passando pela posição, tá vendo? Ele está passando pela posição, ele não está parado ali. Como ele está passando pela posição, ele está girando, no movimento circular existe uma força centrípeta responsável pela rotação. Então, naquela direção radial existe uma resultante diferente do que seria se ele tivesse parado ali naquela posição, não tivesse em movimento, tivesse simplesmente pendurado na corda, né, a corda na vertical, e ele tivesse ali pendurado olhando para a Jane, né, admirando a Jane, né? Se ele tivesse parado, não teria essa expressão aqui, tá vendo? Seria simplesmente T tem o mesmo valor de P, mas ele está em movimento. Como ele está em movimento, você tem uma força resultante radial. Então isso aqui que você está calculando é a força que você precisa para manter o movimento circular, entendeu? Então, se não tivesse peso, tá vendo? Se não tivesse peso ali,
ele estivesse girando, ele precisaria dessa força para manter o movimento circular. Mas além de estar girando, ele precisar dessa força aqui para manter o movimento circular, ele precisa de quê? Ele precisa de uma outra parcela para contrabalançar a força-peso. Então, por isso que aparecem as duas porções ali. Uma parcela do T já existia. Mesmo que o Tarzan tivesse parado ali, em vez de estar em movimento, já existiria uma força de tração para sustentar o Tarzan, né? Porque tem um peso do Tarzan. Então, o cabo precisaria sustentar o Tarzan. Como ele está em movimento, está fazendo uma curva, além de sustentar o Tarzan, o cabo está fazendo o Tarzan fazer uma curva. É para isso que precisa de mais essa parcela aqui, ó, mv ao quadrado sobre E. Essa parcela aí que é necessária somente para fazer a curva, né? Como tem o peso, então a força de tração vai ter que ser a soma dessas duas parcelas aí, tá bom? Então, de onde você tira isso? Da segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa da aceleração. Aí você vai falar assim, professor, eu tenho a massa do Tarzan, é o Nzinho ali, né? No peso também precisa da massa. Eu tenho G, eu tenho R, mas eu não tenho a velocidade do Tarzan. Então, isso que você aplicou aí foi segunda lei de Newton. Agora você vai aplicar o quê para achar a velocidade do Tarzan e calcular? O que você vai calcular ali? O valor de T necessário para manter o Tarzan, né, voando quando ele passa pelo ponto mais baixo. Né? Isso que você vai obter. Qual o valor de T ali na corda quando o Tarzan está passando pelo ponto mais baixo? Então vamos ver lá. Vamos ver esse valor. Vai ficar assim, ó, P é igual. M, a massa do Tarzan, ele deu o peso do Tarzan, né, não deu a massa. O que a gente faz para ter o peso aí? Professor, mas assim, a gente não tem a velocidade, né? Não, não tem. A gente não teria que calcular a velocidade pela conservação de energia mecânica? Sim, exatamente. Ah, Exatamente, a gente não tem. Então, o que eu poderia substituir? A massa do Tarzan é o peso dele, 688 dividido por 9,8, né? Poderia colocar ali. Ou a gente faz o cálculo da velocidade e substitui. Provavelmente, essa massa ali é possível que ela se cancele, né? A gente não precisa nem da massa ali. Ok? Então, você pode substituir o valor. Aí, quando você substitui o valor, aí você fala, eu preciso da velocidade, exatamente, né? Você pode substituir os valores aqui, aí confere e você vê que, ó, peso você tem, né? Ele deu aqui, ó, 688, né? Ele deu aqui o peso. Aqui. A massa ele não deu, mas a princípio você pode até calcular, né? A massa é o peso vezes G. A massa ele não deu, mas você pode calcular. O raio ali é quanto? O raio, 18, né? 18 metros o cabo, a corda que ele está pendurado, mais o peso dele, que é de 688 metros. Né? A massa você poderia até calcular, né? Pega o peso, dividido por 9,8 e coloca ali. Então, você faltaria o quê? Falta V, né? Aí você vai aplicar agora a conservação de energia, né? Então, aplicando... Claro, gente, sempre quando a gente faz isso, né, tem aquelas considerações, né? Que a gente está supondo ali que a perda de energia mecânica, né, a dissipação de energia mecânica é pequena, né, naquele pulo dele ali. Aplicando a conservação de energia mecânica, então você está considerando que a força de arrasto ele não vai afetar, né, consideravelmente a energia, o valor é desprezível ali. Aplicando a conservação de energia mecânica ao sistema Tarzan-Terra, a gente fica com energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Aí vai dar um trabalhinho para a gente calcular essa energia mecânica inicial, né? Vamos ver lá a figura como é que está. Cadê a bendita? Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, não, ele dá ali, né? Ele dá, faltou anotar, não anotei, né? Ele dá o ΔH. Ah, beleza, então. Ele dá o ângulo, né? Qual a velocidade da pedra quando a corda... Ah, não, estou olhando errado. Eita. Aqui. Ele dá o quê? Ele dá ali a altura inicial. 3,2, né? Trajetória, 10, 3... Ah, tá. Então, tranquilo. Ele deu a altura. Achei que ia precisar usar ângulo, alguma coisa ali, mas não. Tranquilo. Então, a altura inicial, você pode fazer um esqueminha se você quiser. Né? Não tem um esqueminha. Pode fazer um esqueminha aqui do lado. Tem uma altura inicial. Você vai adotar o quê? Que a altura inicial igual a 3,2 metros, né? A altura final seria o ponto mais baixo que ele atinge lá. Vou fazer um embaixo do outro aqui, a gente sabe que não está embaixo do outro, mas só para saber a altura, né? Então aqui vai ser o nosso zero, tá? O ponto mais baixo seria o zero. Então o Tarzanzinho vai se movimentando aqui. A altura inicial aqui é 3,2 metros e a altura final é zero. Então adotei o zero lá embaixo, então vai ficar tranquilo da gente calcular. Então a energia mecânica inicial vai ser a soma da energia potencial gravitacional. Tem energia cinética inicial? O Tarzan? O que você acha?
Não, está parado? Então ele vai saltar a partir do repouso, então ele simplesmente se desprende lá do alto, né? E vem viajando de encontro ao ponto mais baixo. No ponto mais baixo, a gente dotou com uma H igual a zero. Então a energia potencial gravitacional é zero. Então vai sobrar somente a cinética, né? Então a velocidade que a gente precisa para calcular a força de tração, tá vendo? V ao quadrado final, está aqui na equação, aquele V ali. Então vai ficar, sumiu massa aqui, sumiu massa, vai ficar V ao quadrado é igual a 2GH novamente. Então, lá é o que? V quadrado? V quadrado, não precisa nem tirar a raiz, né? Então tá, V quadrado é igual a 2GH. Na equação 2, você vai substituir na equação 1, né? Então vai ficar assim, ó, P é igual. No lugar de M, permitam substituir por peso sobre G, né? Ó, no lugar de M, né? Aquela equação, vou escrever ela de novo aqui embaixo para a gente acompanhar melhor. M ao quadrado sobre 18 mais 688, que é o peso ali, né? Beleza pura. Então, P vai ser igual. M é P sobre G, tá bom, gente? M, P sobre G. Então, fica P sobre G. V ao quadrado é 2GH, né? Sobre 18. Tá bom? Aí, ó, no lugar de V quadrado, coloquei 2GH, MP sobre G, mais 688. Então, G cancela com G aqui, tá vendo? G cancela com G. Mas o que a gente tem? Ah, tem um peso ali, né? 688 vezes 2 vezes H. A H, a gente adotou que é zero lá embaixo, então a diferença de altura é a própria H inicial. 3,2 dividido por 18 mais 688. Agora é fazer essa continha para achar o T. Meu Deus, cadê? Cadê minha calculadora? Perdi. Ah, tá aqui. Quem já fez aí vai conferir comigo. 688 vezes 2 vezes 3,2 deu igual a 4.403 dividido por 18. 244, aquela... Professor, por que você dividiu o peso pela gravidade ali? Como você fez isso? P sobre G, aqui no lugar de M, tá vendo? No lugar de M, eu coloquei P sobre G. É porque o peso de qualquer coisa é M vezes G. Então, M é P sobre G. Aí eu substituí ali, porque a gente tem um peso, né? Não tem M. Então, eu escrevi P sobre G. Como tem um G aqui, tá vendo? Aí cancelou G com G, já diminui a quantidade de ponta, né? Acho que é mais simples. Então, deu 244. Vamos fazer mentalmente o que se dá isso mesmo? 600 dividido por 20, 700 dividido por 20. Vai dar 930 aproximadamente. Oi? 930. Então, vamos lá, mais 688. Deu um total 933, né? Então tá. Isso. O seu, meu, tipo, o meu deu 930,7. Tá, põe esse 931, né? No caso, o seu aí, põe 931. O último algarismo ali, ele pode dar diferença por causa dos arredondamentos, né? Que a gente faz. Às vezes eu faço um arredondamento diferente do seu. Então, o último algarismo dá diferente, que é aquela incerteza, né? Aquele último algarismo é o algarismo da incerteza, né? Provavelmente. Às vezes até o segundo, né? Porque os dados aqui estão usados, ó, deixa eu ver aqui um pouquinho. Aqui, eu não notei. Eu calculei a velocidade, tipo, eu não fiz igual você. Ah, sim, tá. Não, sim, isso acontece, essas diferenças acontecem, depende do caminho que você adota, né? As contas que você faz, aí vai tendo arredondamento no caminho. Aí dá uma diferençazinha porque a gente vai arredondando, não sempre tem problema não, porque está dentro daquela margem de incerteza, né? Se a gente colocasse aqui essa incerteza, entendeu? No final você ia ver que aquele 3 ali está dentro da margem, né? Ele dá 933 mais ou menos 5, por exemplo, né? Então, não tem problema dessa pequena diferença, tá? 933. Então, vamos analisar lá a força máxima que o cabo quebra, né? O cabo vai quebrar, não é isso? Eu não notei. Deixa eu ver lá qual. Eu não notei. Ele fala que o cipó, se eu romper quando a força se ceder, é 950 newton. Ah, tá. Então não rompe não, tá. Não. Aqui, anotei aqui, é verdade. Então o T máximo é 950 newtons, tá bom? O T máximo. Tá? Então se no ponto mais crítico é o ponto mais baixo, né, onde você tem a maior velocidade. Então você vai precisar da maior força da corda, entendeu? Aquele ponto mais baixo ali, onde você vai precisar da maior força da corda. Então naquele ponto mais baixo, se
o cabo chega a atingir 933 newtons, né, de esforço, e ele aguenta até 950, então está tranquilo, então ele não vai partir em momento algum, tá? Então ele consegue atravessar e chegar do lado da Jane lá, né? Então ele pergunta, B, qual o maior ângulo vertical que a corda assume durante o movimento da pedra? Não entendi, deixa eu ler de novo. Qual é a velocidade da pedra quando a corda forma um ângulo de 60 graus? Ah, não, estou lendo, oh meu Deus, estou lendo, meu Deus. É porque aquele ali também acho que é do Tarzan, né? Não, é do pêndulo, é parecido com o Tarzan. Deixa eu voltar para cá. O cipó se rompe? Não, né? Não se rompe. O cipó se rompe? Se a resposta for negativa, qual a maior força que é submetida ao cipó? A gente já calculou, né? A gente já calculou lá, T igual a 933 aproximadamente. Então, beleza. Se a resposta for afirmativa, qual o ângulo? Não, então não tem isso aí. Então só, acabou o problema, né? Como ele não se rompe, morreu aí, tá? Morreu o problema, tá? Caso não tivesse, vamos supor que se rompeu, né? Ah, ele se rompe, eu sei que ele se rompe em algum momento. Vamos supor que a força tivesse dado assim, né? T máximo, lá, T no ponto mais baixo, se fosse 1050, significa o quê? Que ele vai se romper antes, inclusive, né? Se lá embaixo a força já está em 1050, significa que atingiria o valor de 950 antes de chegar no ponto mais baixo. Então, em algum momento antes, ele teria se rompido. E o que você faria para determinar... Eu me perdi aí na sua fala. Aqui não se rompe, né? Concorda? A gente concluiu que não se rompe, né? O cipó não se rompe, tá? Mas imagine que fosse o contrário, né? Porque não se rompe, o problema acabou, né? Mas imagine que a situação... Oi? Mas ele pergunta aqui se a resposta for negativa, qual é a maior força que é submetida a cipó? Não, então isso você já calculou, né? Mas isso é 950, né? Tipo, ele mesmo já dá isso. Não é 950 não. Não? Não. Ó, vamos ler a pergunta de novo. 950 é o máximo que o cipó suporta. Não. Ok? É 950. Então ele pergunta assim, ó, se a resposta for negativa, ou seja, se o cipó não se romper, qual a maior força que é submetida ao cipó? Foi aquela que você calculou, né? Foi T igual a 933, no meu caso, o seu deu 31, né? T igual a 933, próximo disso aí, né? T igual a 933, próximo desse valor. Então esse é o maior valor que ela está submetida, né? Porque antes disso os valores são menores, porque as velocidades são menores, né? Ele atinge, é só você olhar aquela equação lá, ó. Você olha essa equação aqui, ó, né? Quando você olha essa equação aqui, esse valor mv ao quadrado ali, tá vendo? Ele é menor à medida que à medida que a velocidade é menor, né? Então, os esforços do cabo, né, do cabo lá no problema, ele é maior quando o Tarzan passa pelo ponto mais baixo, não tem como, né? Então, se isso é verdade, então acabou. Se você já determinou a força que ele faz no ponto mais baixo, é a maior delas, né? Você poderia até, se você quiser fazer um teste, né, colocar em pontos diferentes, né, e fazer esse cálculo, né? Qual o valor de T quando o Tarzan está formando um ângulo de tantos graus com a vertical? Você calcula lá, joga nessa fórmula aí, né? E vê quanto é que dá o valor de T. Você vai ver que ele vai diminuindo à medida que você vai pegando pontos mais altos, por exemplo, né? O valor de T é maior, né? É menor, tá bom? Então é isso. Então você já calculou, né? Quando você fez o cálculo para saber que o cipó se rompia ou não, você já calculou o valor máximo da força. Tranquilão, então, né? Então a ideia aqui é o seguinte, caso ele se rompesse, imagine que você tivesse calculado ali, tivesse dado, sei lá, 1.500 newtons. Aí, caramba, né? O Tarzan caiu antes de chegar no ponto mais baixo, né? O cipó quebrou, né? O que você faria para descobrir, né? Você faria o seguinte, né? Aí você faria, bom, qual é o momento, né? Qual é o momento em que o cipó vai se romper? Quando a força passar daqueles 950. Então você faz o quê? Você imagina a situação, né? Você vai imaginar a situação ali em que o cipó está na iminência de se romper, né? Então aqui está o Tarzan, essa situação. Aí vai ter uma altura ali, né? Vai ter uma altura aqui, H, né? Que é menor que 3,2, né? Porque ele saiu da altura 3,2, tá? Então, provavelmente aquela altura H que você vai achar ali é um pouco menor que 3,2, né? E não vai ser zero, né? Porque você sabe, vamos supor que T tivesse dado, entendeu? 1.500, né? Vamos supor. A T deu 1.500 newtons, e agora? Se rompeu, né? Porque o cipó só aguenta 950, então 1.500 é muito maior, né? Então o que acontece?
nosso amigo Tarzan vai se esborrachar em algum momento aqui. Supõe que nesse momento está na iminência de cair. Então o H do limite, né? Menos que isso ele se rompe. Então você faz a conta para essa situação. Nessa situação que está na iminência de romper, então significa que a tração na corda atingiu, né, um valor de 950 newtons, entendeu? Então você vai fazer essa conta aí. O que você vai fazer? Aí você vai ter aqui, né, o PX ali, né, o PX, né? Vai ter a força-peso, aí você vai ter um ângulo ali entre P e PX, aí você vai escrever, né, ó, T menos PX é igual a mv ao quadrado sobre 2. Professor, Oi. esse 3,2 não seria essa altura Hzinho, não? Então, H é de onde ele saiu, né, o 3,2, né? De onde ele saiu. Não, mas tipo, ele já tá numa diagonal. Aí lá Então, no ele fundo- saiu daqui, né, vamos supor, né, ele saiu daqui, ó. Vamos supor que a figura do livro lá seja essa azul, né? Ele saiu dali. Aí ele pulou e está descendo, né? Está descendo aqui. Eu desenho uma posição intermediária, né? porque na figura do livro dá a entender que essa altura Hzinho que o senhor desenhou é essa altura aí, é 3,2. Não, a altura Hzinho ali, quer ver? Ó, vou ler lá o problema. Ó. Foi embaixo. A altura Hzinho, 20 e pouco, né? A altura Hzinho aqui, ó. Do alto do penhasco até o ponto mais baixo de sua trajetória, ele desce 3,2 metros. Então, em relação à altura inicial, né, você tem medido a partir lá do ponto mais baixo até a altura inicial, são 3,2 metros. Então, ele saltou. Então, ali, no desenho, aqui eu não consigo riscar, mas no desenho seria uma altura intermediária aqui, né? Seria alguma coisa aqui no meio, por exemplo. Estou desenhando uma altura intermediária, entendeu? Aquele Hzinho que eu coloquei lá, é para depois que ele saltou, antes de atingir a posição mais baixa e depois de ter saltado. Então ele está voando ali, ele tem um ângulo, né, forte. Dá um zoom aí, por favor. Aí, ó. Eu peguei a altura dessa pedra aí, desse penhasco. Aí, beleza, eu tracei uma linha reta. Uhum. Pra ele até o meio. Sim. Aí parou nessa pontinha aí da árvore, aí desse meio, dessa pontinha da árvore até embaixo seria a altura de 3,2, não? A altura inicial, exatamente. Sim. Aquele Hzinho lá não é 3,2. Esse H aqui que eu desenho não seria o 3,2, seria um H intermediário ali qualquer, entendeu? Ah, no meio da trajetória. É, no meio ali da trajetória, um H qualquer, né? Aqui seria o 3,2, o seu H que você está falando é esse aqui, né? Chamar, sei lá, de H0 aqui. Né? O 3,2, ok. É porque o meu desenho não está correspondendo aquele lá, né? Mas esse H ele seria uma altura qualquer, intermediária. Seria a altura em que a corda atingiu, né, o valor de tração igual a 950, né? Caso fosse o caso. Estou imaginando outra situação agora, não é mais o nosso problema, né? Estou imaginando situação, por exemplo, suponha que a massa do Tarzan é maior, né? O dobro, né? Então, na hora que ele pular ali, vai quebrar a corda, né? Não tem jeito, né? Vai arrebentar a corda ali em algum momento, antes de atingir a posição mais baixa, né? Então, para achar essa posição em que a corda quebra, ele teria que equacionar, né? O T é igual, vamos botar aqui, né? Ficaria o seguinte, ó, T menos PX, que seria aquela situação ali, né? É igual a MV ao quadrado sobre 2, né? Aí você teria que escrever novamente aquela equação, né, de conservação de energia, né? Só que para essa nova posição aqui, tá vendo? Para essa nova posição, onde esse H aqui é desconhecido, né? Então você ia ficar com duas equações e duas incógnitas. Qual seria a sua incógnita? A sua incógnita seria o H, né? E a velocidade, entendeu? Então você vai escrever uma equação, que esse T agora você conhece, o T é 950. Ah, por quê? Por que você substitui o T igual a 950? Porque eu estaria querendo descobrir qual a posição em que T vale 950, ou seja, no momento que, né, que ele está prestes a romper a corda, entendeu? É isso que eu estaria descobrindo. Então, eu estou dizendo para você como é que você faria, né? Você escreveria assim, ó, no momento que a corda está para se romper, o valor de T é o limite, é 950. Né? Aí você desenha ali H, né? O H você não conhece V também, né? Você não sabe qual é a velocidade do Tarzan quando ele está atingindo aquela altura, né, em que a corda irá se romper. Então é V, né? A velocidade é V, tá? Então o que você vai fazer? Mas você conhece o valor de T, né?
naquele limite ali, é 950. Então você põe T igual a 950, né? 950. Aí você vai ter que escrever esse PX aqui, ó. Vai ficar P cosseno de algum ângulo, né? Alguma coisa assim, né? Vai ficar em função dessa geometria aqui, ó. Aí você vai escrever esse PX em função do H também. Então vai ficar PX em função de H. Vai ficar aqui, ó, M V ao quadrado sobre 2. Esse V também, quando você aplicar a conservação de energia, aqui nessa equação aqui, ó, você vai obter aquele V em função do H, porque o H você não conhece, né? Vai ficar V em função do H, né? Vai dar aqui, né? V ao quadrado igual a 2G, aquele H. Aí você vai substituir nessa equação aqui, ó, vai ficar tudo em função de H. Aí você acha o H, ou seja, você vai achar H em que o sistema está no limite de romper a corda, né? Aí você acharia o que ele pediu. Mas não é o caso, né? No nosso caso aqui, a gente não tem essa situação. Se você quiser fazer, se tiver tempo, tiver prazer em fazer isso, né? Porque você tem que fazer as coisas com gosto, né? Se tiver gosto de fazer, tiver curiosidade, você repete o problema, por exemplo, né? Com um Tarzan gordo, né? Você pega um Tarzan ali, esse Tarzan tem o quê? Tem um peso de 900 e alguma coisa, não sei, deixa eu ver. É 688, né? Então a massa dele deve estar em torno de 70 quilogramas, né? 70 quilogramas. Isso, 70. 70. Então imagina um Tarzan gordão aí, um Tarzan obeso, ele vai fazer a mesma coisa, só que a massa dele é o dobro, né? O peso é o dobro. Então você dobra o peso, resolve o problema. Se você quiser, tá? Só uma sugestão, resolve o problema com o peso. Aí você vai verificar, vai fazer as contas e provavelmente você vai descobrir um valor de T, né? Você vai fazer a mesma coisa aqui, né? Você vai resolver, cadê? Passei o problema. Lá embaixo. Aqui, você vai resolver a mesma coisa, né? Vai botar T, né? Menos peso mv ao quadrado sobre r. Aplique conservação de energia. Você vai descobrir qual a velocidade, né, que o Tarzan teria na posição mais baixa. Joga aqui. Aí você vai descobrir que o T é maior do que esse 950. Aí você vai chegar aqui à conclusão. Poxa, ó, se o T necessário para manter o Tarzan preso à corda é maior que 950, então a corda tinha que suportar esse valor, né, que eu achei aqui. Vamos supor que você achou lá, sei lá, você achou, sei lá, o dobro, não sei quanto é que vai dar. Você achou lá T igual a 1500, por exemplo, né? O T precisaria ser 1500, então significa que a corda se rompe. Então o Tarzan caiu ali, né? Aí ele pergunta lá, se cai, em que momento isso acontece? Com o momento que a corda se rompe, né? Você vai calcular a altura ali em que ela se rompe, né? A altura do Tarzan, né? Qual a altura que o Tarzan estava no momento que a corda se rompeu? Você pode considerar o momento que ele atingiu o limite, porque logo após, né? Um centésimo de milímetro após acontecer, né? Atingir o limite, a corda se rompe. Então você pode considerar que ela vai se romper logo após esse momento, né? Que ela atinge o valor de tração, o valor de 950 newtons, que é o valor máximo que ela suporta. Dá um trabalhinho, porque tem uma geometria ali, né? Tem que trabalhar com ângulo, tem que escrever, né, o PY em função daquele ângulo, aí você vai calcular, né, o PY em função de uma altura, então dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas para mim, se você... Eu vou tentar calcular depois. Isso. Primeiro, se você conseguir visualizar, constrói a geometria, né, vê como é que você escreve o H, né, o H ali, aliás, vê como é que você escreve PY em função da altura que o Tarzan está, entendeu? Por exemplo, quando a altura é zero, PY é igual a P, né? Mas quando o PY, né, quando a altura não é zero, né, quando o Tarzan está antes de atingir a posição mais baixa, qual o valor de PY em função da altura? Pela geometria dá para você fazer, entendeu? Você consegue fazer isso, tá? Em função da altura ali, você consegue fazer. Legal. Tá? Você tenta fazer, vai ficar tudo em função da altura. Quando você aplica a conservação e a segunda lei de Newton, você obtém essa expressão, tudo em função da altura, pronto, aí é só conta, né? Só fazer a conta que você acha o H do limite ali, né? Limite do rompimento da corda. Beleza, então? Beleza. Então é isso, gente. Vamos fazer o seguinte, então, né? Vocês pediram a prova para o dia 12, então a semana que vem. Então, aí fica a critério de vocês. Se vocês tiverem dúvida na segunda, vocês perguntem, né? Se não tiver dúvida, a gente começa a falar um pouquinho do capítulo 9, né? Que é a parte de momento linear, né? Então, o capítulo 9, na verdade, é tipo uma nova forma de você encarar as leis de Newton, né? Principalmente a segunda lei de Newton, né? A forma escrita, é como se fosse a segunda lei de Newton escrita de um formato diferente, entendeu? Então a gente vai rever um pouco da segunda lei de Newton. Se caso vocês tiverem dúvidas sobre a matéria, na segunda não tem problema, a gente pode tirar as dúvidas também, tá? A gente vai ter aula amanhã? Não, amanhã eu vou dispensar vocês podem estudar aí, ó. Vocês estão estudando, né? Vocês estão, acho que, fazendo alguma prova aí, não sei.
A gente tem uma prova hoje e amanhã. Então, aí vocês podem usar esse tempo aí, deixar vocês ali para ficar mais tranquilo para vocês. Aí na segunda a gente volta, tá bom? Tá bom. Um abraço então a todos. Bom estudo, boa prova para vocês. Até mais. Falou, pessoal. Até mais.